Então vamos explicar do zero o que é que aconteceu para quem não é aí do mundo da psicologia. Todo mundo já ouviu falar, o Christian Duncan, ele é um grande psicanalista, né, de peso, ele faz eu posso discordar de muitas coisas dele, mas ele faz um trabalho notório, né, de democratização do conhecimento, ele pensa a sociedade neoliberal de uma maneira, né, muito crítica. E ele é psicanalista e ele, claro, ele ensina o seu saber, né? Ele ensina a psicanálise. Acontece com muitas pessoas, infelizmente, às vezes ele ultrapassa um pouquinho aquela fronteira, né? Assim, do que é o saber dele e do que é o saber do outro. Então, por exemplo, ele tem um vídeo que até eu até já comentei, que é um pouco ridicularizado em alguns grupos de psicólogos, que é o vídeo dele sobre TDAH. Realmente é bem pouco fundamentado, mas em nenhum momento eu faço um expose de um profissional como ele, porque eu acho que o que ele contribui para a sociedade é infinitamente maior do que qualquer, né, do que qualquer incongruência em outro campo que ele se aventurou a falar. E ontem ele fez um vídeo no canal dele, o canal dele tem quase 300 mil inscritos, eu não lembro se eu sou inscrito, eu só passeio por lá de vez em quando, mas ele tem coisas legais, né? E para quem não sabe, a minha primeira formação foi em psicanálise, mas desde 2014, mais ou menos, que eu vim me debruçando sobre a TCC, já tem alguns anos que eu estou na TCC, né? Digo estou porque posso mudar também com o tempo, né? Enfim, já mudei de psicanálise porque fiz um altíssimo investimento, já compartilhei aqui a coletânea completa de Lacan, de Freud, aprendi francês, alemão para poder estudar com mais destreza a psicanálise. Então imagina se eu não vou deixar a TCC, né, que fez parte da minha vida muito depois. Claro que deixaria também, né? Se achar coerente, por que não, né? E aí, mas voltando, o Christian Duncan, ele fez ontem, né, que é esse grande psicanalista, que recomendo muito a visão crítica dele do mundo, tá? Assim, de olhar a sociedade. Ele fez um vídeo que era, se eu não me engano, o nome era Psicanálise Baseada em Evidências. E aí teve uma grande querela no mundo dos psicólogos. Por quê? O Duncan, ele é mestre nas palavras, ele se perdeu um pouco. Ele realmente cometeu algumas incongruências, né? É uma pessoa que ele tem total capacidade de ser elegante em suas colocações e chamou um estudante dizendo o nome à universidade do estudante de bobagento, né? E isso foi o que eu achei mais complicado. Me mandaram vários vídeos de psicólogos que são, né, baseados em evidências, que eu não admiro em nada e que acho que uma pessoa que é de outra abordagem, né, que não é a minha, que não é a que eu adoto, como o Christian Duncan, que tem muito mais a contribuir no mundo, mas é um nível, gente, o que eu queria falar sobre essa questão é que é um nível de desprezo ao ser humano que as pessoas têm, porque quando um psicanalista se propõe a falar, né, nome de estudante em seu vídeo com milhares de views, chamando de bobagem, isso é complicado. Assim como quando a psicóloga tem um histórico complicado, psicólogos, né, com históricos, enfim, complicados, se propõe a anular todo o trabalho de democratização, saber que o Duncan tem, é muito complicado. Então a gente vive realmente E eu me pergunto, são pessoas que se propõem a trabalhar com saúde mental. Não acho que nenhum psicólogo, nenhum psicanalista, ninguém tem que ser exemplo, nem será, né, de saúde mental para poder trabalhar com. Mas me entristece o nível de desumanidade que o debate se coloca e a afronta pessoal que se coloca aos profissionais, né? Tanto a própria figura do psicanalista, como ele também a figura, né, como quem viu o vídeo, tá lá, se não me engano, é psicanálise baseada em evidência. Não quero entrar aqui que nem acho que é mais meu lugar de fala, se a psicanálise é ou não é ciência, né? Mas eu acho que Lacan, por exemplo, né, meu referenciário lacaniano, estava pouco se lixando, né? Mas a gente tem sempre que entender, o pouco se lixando que eu digo, não faria essa questão, né, do que a gente tem visto agora. Porém, a gente tem que entender uma coisa, a gente vive um momento histórico muito complicado, em que, por exemplo, é muito tênue ali a linha entre eu vou ter que entender o que é psicologia baseada em evidências, eu tenho que entender que eu posso apoiar movimentos científicos, não ser negacionista, né, como no caso da vacina, mas entender que eu faço uma outra coisa. Por exemplo, existem filósofos, filosofia não é em si uma ciência,
mas a pessoa não pode ser uma filósofa seríssima e apoiar, né, e não ser negacionista. Por que a pessoa não pode ter uma prática no campo do bem-estar subjetivo, né, e não apoiar, né, negacionismo? Então agora as pessoas colocaram como se fosse sinônimo você não ser negacionista com você ter sua prática baseada em evidências. E isso dá um nó na cabeça do estudante de psicologia e na cabeça do leigo. As evidências, né, na psicanálise são de um campo, são de empíricas, de relatos de casos. As evidências em outras abordagens, como o TCC, já dizem de revisões sistemáticas, por mais que o Drucker até traz no vídeo dele, estava até aqui aberto, traz exemplos de revisões, de estudos, mas que ele mesmo comenta que podem ter falhas metodológicas, né, graves, enfim. Enfim, é muito mais sobre, eu acho que vai, assim, não, se é baseado em evidência ou não, quem é psicanalista sabe que não é considerado uma PBE, né? E quem é da psicologia baseada em evidências, da medicina também, que já é outro movimento baseado em evidências, né? Já que sabe também que não é, e não tem por que ter essa rixa. Não tem por que destituir o outro de um lugar de saber, porque não comporta nenhum método. A psicanálise ela é riquíssima. Tenho as minhas ressalvas em relação, por exemplo, como é a psicanálise, você não precisa ser profissional da saúde, né, para poder ser psicanalista. Então, a formação do psicanalista, eu acho muito falha para quem tem um nível de responsabilidade de lidar com pessoas com transtornos mentais. Então, uma formação de psicanálise não inclui entender de psicofarmacologia, e o seu analisando vai chegar lá, né, muitas vezes medicado. Uma formação em psicanálise, infelizmente, não sei, tô falando de uma que é maravilhosa que eu fiz, né, na época, sei lá, mais de 10 anos, mas não inclui disciplinas de neuroanatomia, de fisiologia, não inclui. Então, quando a gente recebe um ser humano, a gente recebe também um ser humano completo. Então, se você é da área da saúde, você tem que entender minimamente, né, da saúde mental, de psicofarmacologia, de fisiologia. E aí, psicofarmacologia, que a gente tem que entender as interações medicamentosas, a gente tem que entender, poxa, minimamente, né, o que é um neurotransmissor? Quais são os neurotransmissores envolvidos em tais processos, XYZ? E, infelizmente, a psicanálise, riquíssima como ela não se propõe a isso. Então, é perigoso, né, alguém que se intitula psicanalista, por exemplo, receber alguns casos, porque ela pode realmente, na sua inocência, achar que está dando o melhor tratamento para aquela pessoa porque ela acredita naquele método e não se debruçar naquele caso com a responsabilidade devida de encaminhamento, né, no caso de entender as alterações fisiológicas. Então são críticas que cada um tem que fazer no seu campo, mas você invalidar um cara do percurso do Christian Dunker, porque ele falou uma bobagem aqui e ali, gente, isso é cultura de cancelamento total. Isso me entristece. A cultura de cancelamento é como a gente fala aqui, mas o Byung-Chul Han, é que eu dei uma dei uma desorganizada aqui nos livros, ele ficava sempre aqui. Depois eu mostro para vocês. Ele tem um livro que se chama até No Enxame, Perspectiva do Digital, não sei se vocês já ouviram falar. E ele fala nesse livro sobre essa questão do shitstorm, né? Que a pessoa vem... Shitstorm, se a gente for traduzir literalmente, é uma tempestade de merda, né? A pessoa vem, você fala uma coisa, a pessoa vem e ocupa o seu espaço, né? Falando. Não há uma intenção de construir um saber. Há a intenção apenas de destruir o outro do seu saber. E acho que ambas as partes, muitos psicólogos PBS que comentaram, né, o vídeo do Dunker, simplesmente não quiseram construir o que é uma psicologia baseada em evidências, né? O que ganhamos com isso, porque isso é certo. E vocês sabem, alguns aqui sabem, né? O meu doutorado é em saúde pública. Você só pode pensar em política pública, em saúde pública, pensando realmente em práticas baseadas em evidências. Não tem como, se a gente pensa em política pública, quem pensa que o SUS vive tem que entender que realmente, para se tornar uma política pública, não pode ser só porque me faz bem, porque eu acho, porque eu oro, eu faço oração todo dia. Mas jamais quero que se torne uma política pública porque não tem evidência, entende? Então, para ser ofertado como uma política pública, para fortalecer o SUS, então é necessário fomentar um movimento de
de saúde mental baseada em evidências, para o nosso bem, se você qualquer a saúde privada, tudo bem, né? Mas enfim, eu até parei de responder, sabe? Porque a maioria das perguntas eram sobre isso, e eu não ia responder simplesmente, não queria só destituir o psicanalista, né, do vídeo do Seu Saber, porque ele tem tanto a contribuir de tantos momentos, e também não concordo com ele, né, quando ele destitui os psicólogos, né, que falam de psicologia baseada em evidência do Seu Saber. É simplesmente uma de fora, né, na minha pequenez, parece só uma briga mesmo ali de egos. Esses psicólogos PBS que eu vi, né, que mandaram, que se manifestaram, muitos infelizmente se cederam, e não precisa dizer que o psicanalista em questão se cedeu e muito também, né? É uma tristeza. Tenho muito medo da gente voltar, e como é muito tênue essa questão de, pô, você não ser negacionista, mas você entender que o ser humano é mais complexo do que um racionalismo positivista, né, pregava. Quem faz parte aqui do Clube de Leitura Normal sabe como a gente bateu nessa tecla quando a gente leu O Alienista, do Machado de Assis. A gente viu os perigos de um dogmatismo científico. Nós conversamos sobre, ao longo da história, com o dogmatismo científico cego, né, que é uma crença às avessas, como ele prejudicou e possibilita abrir caminhos para uma eugenia. Então não é do meu interesse ter nenhum dogmático científico aqui. Quando a gente tem senso crítico, a gente não se obriga a destituir o outro do saber dele, porque a primeira pessoa que a gente vai tentar destituir somos a nós mesmos. Então, quando a gente vem com um argumento, a gente já vai pensar de maneira dialética um outro argumento para, não, pera, eu tô pensando assim, mas e se não for? Isso é ser dialético, é você pensar de uma maneira e tentar um outro ponto de vista. Agora, pegar tanto psicanalista, que às vezes tem, né, um movimento quase de seita, e quanto o PBE, que tem às vezes alguns, eu tô falando de maneira caricata, dos dois lados. Inclusive escolhi e já estive de um lado e de outro, né? Minha primeira formação foi em psicanálise e trabalho, e um dos motivos é realmente essa questão, né, de PBE, de ser psicologia baseada em evidência, entre outras questões, por causa do meu próprio caso mesmo também, né? Sou TDAH e meu tratamento foi outro, né? Foi muito bom ter me tratado com TCC para TDAH, o que não anula em nenhum momento que saber lidar com a minha inadequação por meio do repertório que a psicanálise me deu foi genial para minha vida, entende? Então, eu acho de uma pobreza de espírito, de uma pobreza de humanidade, você simplesmente chegar e esculhambar uma pessoa que contribui com o conhecimento como o Dunker. O que ele fez de citar alunos, como o professor chama alguém de bobagento. Gente, quem já fez curso comigo, seja na imersão, seja no clube de leitura, sabe que eu nunca, e isso não é porque eu tenho uma vocação para Madre Teresa, não tenho mesmo, muito longe disso, mas eu nunca vou minimizar um aluno, nunca chegar a pegar um aluno que pergunta boba e chamar de bobagento. Por que a academia, né? Eu falei que hoje fiquei tristíssima quando vi lá um evento com grandes nomes da oncologia, com 60 pessoas, 69 pessoas, inclusive eu que sofri ali na hora, porque a minha orientadora mandou, eu vou, caramba, na hora, tenho que ir, cancelei parte da minha agenda para participar desse evento, porque sem clausura, porque pega uma pergunta e coloca como se fosse bobagenta, né? Porque não esclarece os pressupostos, porque vai com argumento de autoridade. Então a academia é fechada por causa disso, e aí tem um monte de farsa com postura, né? Os idiotas confiantes ganhando espaço em mídia. Então eu acho isso muito complicado, né? Então, enfim, normalmente essas lives a gente fica mais na troca, eu fico mais lendo os comentários de vocês e respondendo, mas como... E eu fico assim também, porque essa pergunta foi no saque, eu ia responder no saque, mas eu achei muito trivial responder tão assim, então hoje quando eu terminei meus afazeres, né, vim aqui agora. A Cecília tá falando, a academia é cruel com o aprendiz. Nossa, Cecília, demais, eu converso, essa semana mesmo eu estava numa disciplina de pesquisa qualitativa, senão eu faço parte de um laboratório, é o LAPS, né, eu sempre confundo as siglas, tá? É Laboratório de Pesquisa Qualitativa em Saúde, né? Tenho muita honra de fazer parte desse laboratório da professora Maria Lúcia Bossi, que é minha orientadora, que é uma figura histórica no campo da saúde, e eu tenho muita honra de ser sua orientanda, espero lhe dar orgulho daqui a um tempo, quando a tese estiver pronta, né? Então,
E a gente comentando, né, essa semana, mas na disciplina, que trabalhar com pesquisa qualitativa é trabalhar com a subjetividade do pesquisador também, né? Porque ele tem que saber pôr limites, mas e não cair na ingenuidade ali do positivismo, né? Como se ele não tivesse a subjetividade dele, enfim. Mas ter critérios para ter uma pesquisa de qualidade, né? Como se julgar uma pesquisa de qualidade em pesquisa qualitativa, já que na quantitativa os critérios são muito óbvios, né? E pouco se tem estudos sobre sobre o estado de saúde, né, dos acadêmicos, dos pesquisadores. Pouco se publica sobre isso. E quando a Cecília falou que a academia é cruel, ela tem um potencial de ser bem cruel. Quantas pessoas que eu não vejo que tem um potencial maravilhoso para serem professores e tal, elas ficam tão... A experiência do mestrado, às vezes, é tão aversiva para essas pessoas que elas não dão continuidade aí no seu doutorado, no seu pós-doc, enfim. Isso é muito triste de ver. A academia, ela perde talentos por conta realmente de uma lógica meio que de senhor e de escravo, né? Em que o escravo, quando deixa de ser escravo, ele quer ser senhor. E é aquele movimento meio sádico, às vezes, né? Meio sem jeito, esquecer que o outro... às vezes a bagagem de conhecimento de outra pessoa é diferente da minha, então é sinal de inteligência eu falar a linguagem do meu interlocutor. E isso muitos professores falham, né? Querem falar como se o outro já soubesse, como se o outro... Isso eu acho tão cafona, eu acho horrível, né? Então deixa eu ver. Eu vou botar aqui meu óculos porque porque às vezes eu não enxergo direito aqui essas partes. Deixa eu ver, mesmo ficando com... Eu detesto essas luzinhas assim. E é porque eu nem tô com aquele ring, não. É uma luz mesmo, acho que dá pra ver aqui, né? Enfim. Aqui respeito muito a psicanálise, inclusive faço análise, mas trabalho com PBE, a Natália falando, é sobre esse respeito e compreensão entre história e ciência. Perfeito. Saber que para cada não é assim, cada atuação, né, cada linha vai ter sua contribuição. É inegável que algumas para tratamentos têm mais eficácia do que outros, têm mais evidências do que outros para tratamentos. Mas nem sempre a pessoa vai buscar um tratamento. Eu acho complicada a questão da formação do psicanalista porque não inclui, né, uma série de questões fisiológicas como a gente falou hoje. Não inclui, não sei as escolas hoje, mas aqui eu me informei que tem um grande nome do Brasil, né, os grandes autores, inclusive, né, da psicanálise, né, alguns grandes autores. Não tem psicofarmacologia, neuroanatomia, você vai sair sem saber nem o que é o neurotransmissor de lá. E como é que você vai atender no campo da saúde alguém que às vezes a desordem, né, diz de uma alteração também fisiológica, se você não entende isso? Eu acho isso tão complicado, né? A Elaine falando, cheguei agora e não peguei o assunto desde o início. Elaine, a gente está conversando sobre desse vídeo que teve, eu expliquei quem era, né, o Christian Dunker, que é um profissional que eu respeito muito, mas que às vezes se excede, inclusive o vídeo dele do TDAH, se ele ficasse... Todo mundo, gente, a gente faz isso também, a gente sempre dá palpite no trabalho de alguém, né? Quem aqui não faz atividade física e já deu palpite como se fosse educador físico? Quem aqui, né, não é formado em nutricionista, mas se autoriza a meter bedelho na dieta alheia, né, no plano alimentar alheio? Então, ele, como nós, como eu e como você, ele também faz isso. E às vezes ele ultrapassa os limites do seu saber, né, e sendo que é uma pessoa extremamente articulada, muito inteligente e que contribui muito, muito, muito com a democratização do saber na nossa sociedade e como cada vez mais eu tenho visto como um dever cívico, né, esse compartilhamento de saber. Acho ridículo você falar que ele é uma figura risível, ou como me mandaram hoje, de psicóloga dizendo que adora uma confusão, que vai se meter numa confusão. Gente, isso é muito triste. Nossa, é o que tira o fôlego da humanidade, são essas coisas, né? Deixa eu ver aqui. A Leslie falando, gosto a respeito do Dunker como intelectual, tenho vários livros dele sobre cinema. Ele é um grande intelectual do nosso tempo. Como todo ser humano, ele se excede. Às vezes ele vai para um campo que poderia ter evitado, né? Mas enfim, deixa eu ver. Tamara, quando você migrou para TCC, deixou de ler material de psicanálise ou conciliar as duas coisas? Tamara, eu leio por curiosidade, como eu leio várias coisas por curiosidade, mas não mais com afinco, né? Eu cheguei a mostrar já alguns livros do Lacan, posso depois até pegar aqui. Eu pegava o francês e em português, ia traduzindo, ia vendo se a tradução estava correta ou não. Eu tenho uma questão de hiperfoco, né, como alguns sabem aqui, né, em algumas questões. Então, eu era muito
fazia análise 2 vezes por semana, a maior parte do tempo. Eu gostava muito, eu respeito muito. Mas hoje em dia tem muitas outras coisas que eu tenho que estudar, então não virou um hobby, como às vezes, sei lá, como por exemplo, estudo literatura também, mas não, é claro que eu trabalho com psicologia, então eu quero dar uma leitura psicológica para a literatura, né? Enfim, deixa eu ver. A Natália falando, né? O que faltou foi um diálogo respeitoso na graduação, é sempre uma grande discórdia entre comportamental e psicodinâmica. Nossa, olha, gente, uma coisa quando. E isso quem também fez a imersão sabe, gente, pelo amor de Deus, guerra de abordagem. Não tem coisa mais primeiro semestre que isso. É o protótipo do estagiário, né? Sabe? É muito complicado essa questão de guerrinha de abordagem, porque não façam, graças a Deus. Eu nem, nessa época eu não sabia nem o que era o TCC, porque talvez eu tivesse sido um psicanalista mais xiita, né, na época. Mas, gente, quando a gente se apega, assim, a certas escolhas, e a gente viu isso muito também na política. Eu conheço pessoas que não votaram aí 17 e às vezes se arrependem, mas tem vergonha, né? Tem vergonha porque defendeu tanto. Então dá vergonha, gente, a gente mudar de escolha. Então enquanto a gente coloca, e quanto mais apegada a gente está na escolha, defendendo com unhas e dentes, pior vai ser esse processo de mudança se um dia eu quiser. Então eu quero ser tão livre para mudar na hora que eu quiser, que esse movimento de dialética, esse movimento de olhar do ponto de vista, ele começa em mim. A primeira pessoa a derrubar meus próprios argumentos sou eu, porque eu vou pensar, e às vezes eu vou, não, mas e vou pensando, porque isso é o mínimo que a gente pode fazer. É muita audácia, gente, uma poeira cósmica, achar que tem razão, né, diante de 7 bilhões de pessoas sempre. O outro, às vezes, vai ter uma bagagem que eu não tenho. Eu gosto muito daquela frase que o ponto de vista é apenas a vista de um ponto, né? Então, o meu ponto de vista, ele é a vista deste ponto. Se eu faço aqui, se eu vou para cá, eu já estou tendo a vista de um outro ponto. Então, você imagina, não tem como você ter uma visão panorâmica de tudo sempre. Enfim, hoje eu fiquei... hoje foi triste essas questões, deixa eu ver... A Luísa falando, triste é ver professores de graduação alimentando a guerra de abordagens. Eu sei disso. Nossa, tem um professor, não sei se ele tá aqui, que a gente se segue, né? Hoje eu gosto muito dele. E eu acho que todo mundo muda com ele, mas eu lembro que na época que ele entrou lá, ele na faculdade, né? Ele passou no concurso quando eu tava lá, e a gente chegou a brigar. Ele chegou pra mim e falou, teve a liberdade de falar, você é muito inteligente pra ser psicanalista, não faço isso não. E eu fiquei, perdão a palavra, puta da vida. E aí peguei ranço dele, depois a gente fez as pazes, sigo, admiro e tal, né? Mas muitos professores instigam essa briga. Tinha uma lá na Federal que, nossa, até hoje eu dava vontade de revirar os olhos, porque ela instigava ela colocava a psicanálise num lixo, né? E na época eu estudava psicanálise e ela falava de uma maneira tão desrespeitosa, por outro lado tinham outros que eu achava extremamente respeitosos, não sei como são hoje, né? O professor de AEC, né, Análise Experimental do Comportamento, pessoa que eu adoro encontrar na rua, e eu era orientada para psicanálise, né, na época, e amava encontrar ele na rua, até hoje gosto, que era uma pessoa respeitosa, bacana, sabe? Então isso é muito mais da pessoa do que, enfim, né? O meu professor de Lacan ficou bravo porque eu fui para comportamental. Eu não sei de que as pessoas... Por que, gente? Por que as pessoas tiram isso, né? Agora só tô vendo aqui umas risadas, eu não sei do que é, o que é grave. Deixa eu ver. Acharia muito triste, a Jana falando, acharia muito triste a opinião a vida toda. Nossa, mas Deus me livre ter a mesma opinião a vida inteira. E o que me salvou, não sei quantas vezes na vida, foi mudar. Você imagina se a pessoa fica lá encasquetada com a mesma coisa a vida inteira, né? É muito triste. Deixa eu ver aqui. A Elaine fala, como você tem a opinião, a experiência dos 2 lados, é muito importante para mim, eu fico muito feliz em contribuir, Elaine, de verdade. Eu acho uma grande bobagem esse movimento e a gente não vê. É que nem sabe, a gente vai fazer uma analogia, não sei se vai dar para entender. Já pegando aqui o Afeganistão, pegando que mês que vem a gente vai ler Persépolis no Clube de Leitura Normal. Sabe o Estado imperialista, quando vai colonizar, que diz que é para o bem, né, para trazer direitos humanos para aquela sociedade? E a gente sabe que não é, porque não fomenta direitos humanos em outros países, não fomenta, né, direitos das mulheres na Arábia Saudita, mas quando é em outros lugares, né, é porque tem que invadir para botar direitos humanos.
Então, sabe essa lógica imperialista de dizer que é por causa dos direitos, mas não é por interesses próprios? Tem muito psicólogo PBE que faz isso também, assim como tem muito psicanalista que também faz isso. Dos dois lados, as pessoas elas estão tão voltadas a seus próprios interesses, dos dois lados, dos 1000 lados, da multidimensionalidade de lados que tiver, em que elas esquecem realmente de estarem abertas para mudar de opinião. Porque se eu mudo de opinião, eu perco cliente, eu perco meu nicho, eu perco não sei o quê. Então as pessoas não escutam. Aí, mas na retórica, não. Muda assim, muda nada, gente. Não muda nada. E isso é muito, muito triste mesmo, né? A Leslie falando aqui, eu ainda acho que acho o terapeuta e o rapport mais importante que essa guerrinha de abordagem perfeita, essa relação terapêutica. Inclusive tem vários estudos também que o fator predominante na condução de um tratamento é a relação terapêutica. É a relação terapêutica. Infelizmente, muitos psicanalistas podem ter essa relação terapêutica extremamente melhor construída que alguém da TCC. E eu trabalho com TCC. Assim como pode TCC, tem gente da TCC que constrói melhor. A relação terapêutica ela passa por todo um repertório pessoal, por toda uma bagagem pessoal, que certamente não é de fazer barraco o dia inteiro e ficar buscando briga, mas de buscar informação, de buscar realmente, né, analisar criticamente a realidade, de não ser isentona, de pensar, de ter reflexibilidade, dialética, que falta na maioria, em muitas pessoas, infelizmente. O Duncan pode ter seus 1000 defeitos, já disse, eu acho realmente que ele, como disse, o vídeo dele sobre TDAH é piada em grupo de psicólogos, né? E eu não gosto de fazer piada com a pessoa, mas quando a pessoa fala algo assim da frase da pessoa, enfim, às vezes me autoriza a falar da frase de alguém, né, como é figura pública, mas é inegável que o cara tem uma bagagem tremenda, ele é um grande intelectual, gostando disso ou não, então não adianta invalidar, né? E como todo mundo, às vezes falando ali no afã da palavra, que ele se confunde um pouco, ele cometeu várias incongruências nesse vídeo, infelizmente, né? Desde falando do comportamento verbal, confundiu também a questão de filósofo, dizendo que o filósofo dele ele era watsoniano e não é. Ele confundiu algumas coisas, infelizmente, né? O Vinícius falando de psicanalista xiita, gente, mas tem xiita de tudo que é lado, né? Assim, infelizmente, o que a gente quer aqui, eu fico muito feliz por esse espaço de construção da gente. É claro que depois eu tenho que ficar umas 24 horas sem abrir o direct, que vai vir alguém me encher o saco, ser chato comigo. E eu quero paz, não gosto de confusão, não, eu gosto de paz, né? Mas eu acho bacana a gente pensar assim, né? Pensar juntos. Deixa eu ver aqui a Laine. Duncan é um intelectual contemporâneo, não podemos negar, mas ele foi raso em seus argumentos, excedeu com a batidinha de mão na mesa. Olain, eu concordo plenamente, ele é um intelectual necessário para a nossa sociedade, mas ele se excedeu, como se excede quando ele vai para outros campos. Ele foi infeliz em muitas partes, mas se você querer cancelar um cara desse porte, que contribui tanto com a nossa sociedade, eu acho perigoso. Porque aí sim a gente vai começar... Sabe por que é mais fácil a gente fazer TikTok do que fazer uma live de conteúdo? Do que fazer uma live, chegar e responder o que a pessoa perguntar? Porque eu não tenho... Aqui, lá eu posso aprender uma coreografia e pronto. Quem trabalha com conteúdo, quem trabalha com saber, não tem script fechado, né? Tem que ter um movimento de criticidade, pensar. Então, por que falam tanto a TikTokização das profissões? Mas, pô, quando um profissional vai e se excede, como ele se excedeu mesmo? Cancelam de toda maneira. Será que eu vou ser cancelado por fazer uma dancinha TikTok? Alguém vai ser cancelado? Nossa, você errou o pássaro pra esquerda e você botou pra direita. Não. Então é muito mais fácil não errar quando eu tenho um script. O cara, ele se excedeu sim. E eu não acho que deva ser cancelado nem receber uma shitstorm por causa disso. Assim como também não acho, né, não compactuo com alguns colegas, inclusive do mesmo ramo que eu, por questões seríssimas, mas também não vou chegar e ficar, vamos lá fazer shitstorm com um profissional tal. Não, eu gosto de... A Ana Carolina falando aqui, eu gosto de paz me representar. Ana Carolina, eu gosto demais, né, eu gosto de muita paz, e a paz é uma construção, inclusive a paz ela é seletiva, não existe paz sem seletividade, não existe. Então, para termos paz, a gente muitas vezes vai ser seletivo nas nossas convivências, com o nosso tempo.
E eu falo muito, assim, também com pacientes que ter, é muito diferente você ter conflito, né, e ter sofrimento. Tem gente que acha que evitar o conflito vai evitar sofrimento. Não. Como eu gosto de paz, ou seja, eu quero evitar um sofrimento, às vezes eu tenho que ter um conflito. Então eu tenho às vezes um conflito para poder ter a minha paz, porque eu já sei que evitar o conflito não é evitar o sofrimento. Minha função é em busca do prazer, né? Fazer uma brincadeirinha aqui infame com o princípio psicanalítico, né? A Natália falando, sim, vejo muitos psis da PBE que se exaltam também e tiram sarro de outras práticas. Eu acho isso ridículo, com todas as letras. O ato é ridículo, mas não dá, porque, gente, assim, e é absurdo, né, assim, eu sei que tem, claro, existem práticas que são iatrogênicas, né, você vai buscando um bem e elas podem acabar lhe fazendo um mal, isso acontece sim. Mas existe uma diferença de eu buscar realmente, né, evidenciar os males que algumas questões podem fazer e outro que é simplesmente no deboche, no sarro. Isso é tão desrespeitoso, né? Isso é tão... Existe até uma questão cultural também. Quando a gente vai, por exemplo, quem trabalha em saúde pública, né, quem trabalha com... pessoal, se tiver algum médico de posto de saúde, alguma questão assim, enfermeiros, assistentes sociais de saúde que trabalham, né, com saúde pública, vejam aquela questão do saber popular, né, de como existem, quando a gente fala de itinerário terapêutico não é o tratamento médico. O itinerário terapêutico de alguém, ele perpassa por vários lugares, inclusive campos da espiritualidade, campos da crendice. Isso é certo, isso é errado? Tem um adoecimento grave para você ver se você não busca tudo, além do que né, além do que é prática baseada em evidência. Fica lá para você ver, né? Tenta entender que a oração ela também está no campo da crença. E eu tô falando isso como pessoa que reza o texto todos os dias desde 2014. É a primeira coisa que eu faço no meu dia. Eu vou no banheiro já ligando o texto, para você ter noção. Mas vou dizer que quero que vire uma política pública? Não quero. Porque não é baseado em evidência, é uma crença. Aí as pessoas confundem, enaltecem uma prática baseada em evidência, mas tudo bem a oração, mas a oração só até aqui. Só se for uma oração, né, mais cristã, judaico-cristã. Porque se for uma oração, né, de uma ancestralidade, né, de afrodescendente, aí não pode, né, aí é muito grave. É uma incoerência de fala que, enfim, isso mexe comigo, gente. A falta de respeito ao ser humano já levou a gente a lugares muito obscuros. Eu não sei onde é que as pessoas estavam nas suas aulas de história, né? Quando pensam, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Agora, essa questão que está acontecendo no Afeganistão. Eu não sei por que isso não mobiliza, por que as pessoas acham que algumas coisas são tão distantes da gente, né? Enfim... A Natália é a nossa fada sensata de hoje aqui. Eu não tô conseguindo ver todos os comentários, mas aqui a Natália falando que eu adoro quando é uma psicóloga, a gente amei ela falando, a prática baseada em evidência está virando tão dogmática quanto as não científicas. Concordo. Por favor, né, leiam O Alienista do Machado de Assis. E eu acho extremamente ilustrativo, a gente destrinchou ele muito lá no clube de leitura, Anormal, que o Simão Bacamarte, eu não quero dar tantos spoilers, né, mas já dando assim, só um resumo, Simão Bacamarte é um psiquiatra que chega na cidade e aí ele monta o hospital psiquiátrico e vai mostrando como o paradigma sobre o que é anormal muda ao longo da sua trajetória ali na história. Como em determinados momentos, os anormais é aquela coisa mais caricata, depois o anormal é quem tem uma conduta, qualquer ato de desrazão, e isso é subjetivo, então eu posso interpretar a desrazão de um jeito e você de outro. Depois ele muda novamente o paradigma do que é a normalidade, é quem é muito certinho, porque não pode existir alguém tão certinho. Depois ele muda o paradigma novamente do que é a normalidade, é sobre um critério estatístico. Então já que a única pessoa normal na cidade era ele, então o louco era ele. Entende? Então, assim, a literatura nos ensina, né? Então, se essa questão desse dogmatismo científico, eu recomendo demais a leitura do Alienista. Demais, mas claro, entendendo o contexto histórico, lendo um pouquinho, talvez, sobre positivismo antes, eu acho que pode fazer muito bem, né?
Mariva falando assim, sou psicóloga e trabalhei dentro da assistência social em um projeto social, e é exatamente assim, essa questão do itinerário terapêutico, creio que ela está falando sobre essa questão, muito obrigada pela contribuição, do itinerário terapêutico passar por diversos campos que não uma prescrição médica, porque o ser humano, ele não pode ser completamente estudado, gente. Claro, eu acho de uma nossa responsabilidade do campo da saúde, né, e aí por isso que falei, a psicanálise eu acho problemática sua formação, porque muitas pessoas não são da saúde, e como é que ela vai... O TDAH ele tem um cérebro diferente, o autista tem um cérebro com funcionamento diferente, né? Então, como é que eu vou tratar certos... A depressão causa, né, as alterações... Todo transtorno tem uma alteração fisiológica também em si. Nem todo transtorno também vai ter somente um fator desencadeante, fator ambiental, né? Existem vulnerabilidades genéticas, existe uma série de questões envolvidas. Como é que um psicanalista vai atender se ele não sabe nem a interação, por exemplo, sei lá, isso é comum, relativamente comum em consultório, a pessoa está tomando antidepressivo e tal, e você vê ela muito diferente de uma assunto para outra. Você vai lá e você investiga se ela tomou corticoide. Então, por favor, retorne ao seu psiquiatra, vá agora, né? Que às vezes tem alguma interação para algumas pessoas. Enfim, são coisas que talvez porque não é a formação deles, né? Então isso é muito complicado. Deixa eu ver aqui, opa, que mais? Pera lá, deixa eu ver. A Evelyn perguntando, doutora, acredita que um dia, legalmente falando, o conselho validará somente práticas baseadas em evidências? Não, porque isso não depende do conselho. Vou explicar, a gente fala sobre isso na imersão. Há um tempo atrás, agora eu não estou certo se foi em Curitiba ou não, mas eu já compartilhei isso nas histórias, quem lembrar a cidade, ou foi Florianópolis, uma psicóloga foi denunciada, não lembro agora, não sei se era psicólogo, foi denunciado porque estava praticando, porque pelo nosso conselho a gente não pode praticar pseudociência, enfim, né? E aí ela estava praticando a abordagem transpessoal. Ela foi denunciada, o conselho quis, né, abrir um processo de denúncia, blá blá, e ela, teoricamente, foi cassada pelo conselho, né, por práticas sem evidência. E ela vai para a justiça, e ele, não lembro mais, consegue a retomada do seu CRP, entende? Então, assim, o CRP, isso muitos psicólogos também confundem, o CRP, ele tá dentro de uma instituição, né? Então, o CRP, ele não pode ter só as leis dele. Então, o CRP pode até caçar alguém, como caçou alguns profissionais, inclusive, que falavam, né, que tinham um discurso homofóbico, que falavam de cura gay, que é absurdo, para os princípios fundamentais da nossa prática é absurdo. E esses psicólogos caçados, como até um que concorreu a uma prefeitura recentemente, receberam depois tiveram seus CRP devolvidos pela justiça. Então, quem manda é a justiça. Então, não é o CRP, ele faz o processo, mas se a pessoa apelar, infelizmente, tem isso. E também não tem como o CRP, Evelyn, ele já tem realmente o princípio de fomentar a ciência no seu código de ética, a gente destrincha tudo lá na imersão. Ele fomenta a ciência, ele é contra práticas que não são científicas, mas não existe uma lista, e nem pode existir, porque são inúmeras, né, do que não é ciência. Então, cabe ao bom senso do profissional. Mas muitas vezes, por exemplo, o próprio conselho entende, como entendeu nesse caso desse CRP, a transpessoal como sendo não científica, por isso não queria, né, autorizar a psicóloga, mas a justiça entende que é. Então tá bom. Então fica essa querela. O CRP também é formado por seres humanos, né? Então também terá suas falhas, né?